louvar. Vem louvar, vem louvar. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre você, sobre sua casa, sobre sua família, sobre todos aqueles a quem você ama. Este programa é um programa da Igreja Batista da Paz. E esta igreja está convidando a você para que dela você faça parte, ainda que por alguns instantes, durante todas as nossas quintas-feiras. Quero dizer mais, nesta programação você poderá perceber o quanto gostamos de louvor, o quanto gostamos de adorar a Deus, o quanto gostamos de pregar uma palavra que mexa com as pessoas, principalmente no que concerne não apenas as suas emoções, mas principalmente o seu modo de pensar e de agir. E neste programa você vai ver pessoas adorando, engrandecendo o nome do Senhor. Enfim, é um programa que visa levar até você o Evangelho como ele verdadeiramente é. Seja bem-vindo, você está no programa Crer Também é Pensar. Nome tão lindo, nome de Cristo, nome que acalma o mar, faz a tempestade cessar. Nome sublime, nome de glória, nome que restaura a alma. Por mais bonito ou saboroso que pareça, você sabe tanto quanto eu que se faltar sal, praticamente faltou tudo. Sal é o guardião do sabor de um bom prato. Sal é aquilo que dá vida, é aquilo que faz com que a gente deguste o prato da melhor maneira possível. Sem sal é praticamente intragável todo e qualquer prato. Sendo assim, como é bom a gente ter bem ao toque da mão, próximo à mão, um pouco de sal, não é verdade? Você sabe que enquanto eu estou aqui salgando um pouco a minha salada, estou me lembrando de duas cidades do Velho Testamento. Duas cidades estas importantes, também bonitas, como as saladas que você pode observar, mas que faltava a elas salinidade. A Bíblia nos conta e fala-nos acerca de Sodoma e de Gomorra. Duas cidades que pereceram por conta do juízo divino, muito mais pelo que não tinham do que propriamente dito pelo que faziam. A Bíblia nos conta que a maldade dessas duas cidades havia chegado até as narinas do Senhor. A podridão dessas duas cidades havia chegado, este odor de podridão havia chegado até as narinas do Senhor. E por conta disso, Deus resolveu exterminar as duas cidades. Mas, talvez a razão maior pela qual as cidades foram destruídas seja porque não havia sequer um pouco de sal que pudesse impedir o avanço da maldade naquela cidade. No programa de hoje, você vai entender um pouco mais acerca do valor do sal, acerca do valor da nossa chamada e acerca do nosso compromisso com o Evangelho. Fique conosco e juntos ouçamos a palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo nesta noite, no Evangelho de Cristo Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Estaremos lendo do versículo 13 ao versículo 16. Diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada,
exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Amém? Há um bom tempo atrás, uma senhora, frequentadora de uma determinada igreja, chamada Igreja Evangélica, ela se encontrou com o pastor de sua igreja numa festa muito calorosa, uma festa muito bonita. E aí o pastor não pôde deixar de notar que esta era uma das pessoas que já há um bom tempo não ia à igreja. E aí, mesmo ela saudando alegremente ao pastor, o pastor não perdeu a oportunidade de perguntar a ela: por que é que você não tem ido? O que é que aconteceu? Você não tem ido mais ao culto de oração? Você não vai mais aos cultos de domingo? Você não vai mais às nossas festividades? Nem participa de nossas reuniões? Ela disse: pastor, mesmo precisava procurar o Senhor. É que há algum tempo atrás eu tive alguns transtornos obsessivos, e eu fui em busca de um psiquiatra. E aí então contei para o psiquiatra qual era a minha rotina, qual era o meu dia, como é que eu fazia, o que é que eu fazia. E aí então foi que o psiquiatra detectou que uma das razões pelas quais eu me encontrava desequilibrada era justamente porque eu frequentava uma ambiência chamada evangélica. Quando eu disse para ele o que acontecia na igreja, quando eu disse para ele o modo como eu me relacionava com as pessoas daquela comunidade, ele me proibiu por 6 meses de frequentar uma igreja. Quando eu ouvi esta palavra, na verdade não um testemunho, mas um testemunho, eu pensei assim: meu Deus, o que é que está acontecendo nessas comunidades que têm sido chamadas de evangélicas, que ao invés de estruturar pessoas, por vezes terminam por desestruturá-las, que ao invés de ajudar pessoas, por vezes terminam por atrapalhá-las, que ao invés de soerguer pessoas, terminam por humilhá-las. O que é que acontece numa ambiência chamada evangélica, que tinha tudo para ser uma ambiência pura e simplesmente de produção de saúde, e não são poucas as vezes que produz enfermidade, angústia? Nestas relações religiosas, muitas das vezes, nós nos encontramos em atrito, em chateações, e terminam, não são poucas as vezes, por nos desequilibrar. Não, é óbvio que nem em todas as igrejas isso acontece, mas isso que vos digo nesta noite não é algo de se admirar, nem algo incomum. Você que já passou por mais de uma igreja, sabe que isso é perfeitamente possível acontecer, e que acontece às vezes a mãos cheias em outras igrejas. Estava me lembrando de alguns programas de televisão que nós temos assistido, que nós temos visto. Me lembro de um testemunho em que o pregador naquela noite, de maneira bem assintosa, olhando para a câmera, dizendo aos seus circunstantes, dizia assim, que Deus, dizia ele, Deus nos colocou como cabeças e não como cauda. E por conta deste texto tirado do seu contexto, e por conta desta palavra, geralmente as campanhas feitas nas igrejas chamadas de neopentecostais estão baseadas na obsolência do Velho Testamento, estão baseadas em textos veterotestamentários. O problema não está em basear uma campanha num texto do Velho Testamento, o problema é que se tira o texto do seu contexto e por conta disso dá ao texto o que o texto não está dizendo. E aí então, ele dizia o seguinte: como Deus nos colocou como cabeças e não como cauda, agora ele vai dar a aplicação. Ele dizia, assim também, Deus colocou-te na sua empresa como cabeça, Deus colocou-te na sua escola como cabeça. E como aquele culto era um culto onde a finalidade maior era a arrecadação financeira, e ele falava a empresários ou a microempresários ou até mesmo a funcionários públicos, ele dizia assim: você precisa pensar, você precisa mentalizar
a cadeira do seu chefe, a mesa do seu chefe. Agora você comece a pensar na mesa do seu chefe. E toda a congregação em pé começou com os olhos fechados, pensar na mesa do chefe, na cadeira do chefe. E ele dizia assim: agora você precisa pensar no seu chefe atrás daquela mesa. E todo mundo pensando, ele levando as pessoas a pensarem. E ele diz: você agora levanta as suas mãos. E como Deus te colocou como cabeça e não como cauda, você começa a declarar: vai cair, vai cair, vai cair, porque este é o meu lugar. Mal sabia ele que havia 10 pastores atrás dele com a mão levantada: vai cair, vai cair, vai cair. Quando ele falou assim: vocês não, é só as pessoas. Essa era uma fórmula que servia apenas para quem o ouvia, mas não servia para ser substituído o seu posto de glória, de honra e de valor. Que igreja é essa que ensina coisas que a palavra de Deus não nos ensina? Que igrejas são estas que nós oramos por pessoas que não estudaram para passar no vestibular?